O deputado federal Ricardo Salles desistiu pela segunda vez de se candidatar à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi tomada após o ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizar que vai indicar o vice do prefeito Ricardo Nunes, vou abrir aspas. A partir do momento em que Bolsonaro diz que vai indicar o vice do Nunes, eu fico impedido de concorrer em qualquer legenda, pois contra o Bolsonaro eu não vou de jeito nenhum, fecho aspas. Vou começar essa com você, Roberto Mota. Como avalia essa decisão de Ricardo Salles, muito em cima dessa indicação de Jair Bolsonaro para a chapa de vice de Ricardo Nunes? Mota. Me parece uma decisão muito prudente, não deve ter sido fácil para o Ricardo tomar essa decisão, né? Ele tem uma vontade muito grande de ter um cargo eletivo em São Paulo, no Executivo, então não deve ter sido fácil esse processo todo. A situação de São Paulo é complicada, como eu já disse aqui, me lembra muito a situação das eleições do Rio em 2020. Eu torço para que eu esteja errado, porque para mim é inconcebível que uma cidade maravilhosa como São Paulo caia nas mãos da extrema esquerda. Mas isso, para mim, a cada dia parece mais provável, porque eu não estou vendo o atual prefeito se posicionar de uma forma que atraia os votos da direita. Tá? Então, eu vejo com pesar. Para mim, Ricardo Salles seria o candidato ideal para a Prefeitura de São Paulo, mas a gente tem eleição a cada 2 anos, não vai faltar oportunidade para ele. Você, Cristiano Beraldo, saída de Ricardo Salles dessa disputa à Prefeitura de São Paulo. Agora, muitos entendem que nessa eleição não terá um candidato genuinamente de direita, né? Aqueles que se identificam com a direita teriam de votar no atual prefeito, que, digamos, é mais um político de centro-direita talvez, né? Não, é claro que a chapa, né, as chapas de candidatura a prefeito de São Paulo não ficarão resumidas a Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Outros candidatos estão colocados aí. A gente tem a Tabata Amaral, que está se colocando como candidata pelo partido do vice-presidente da República para concorrer no campo da esquerda contra o candidato do partido do presidente da República, ou apoiado pelo partido do presidente da República, que é Guilherme Boulos. E o Ricardo Nunes, que é do MDB, que foi centrão a vida inteira, tem uma atuação política muito conectada com as práticas do centrão, agora apoiado pelo PL, numa circunstância de conveniência eleitoral, de estruturas de prefeitura e etc., aonde Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido, fez um acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem interesses eleitorais em outras regiões, de que aqui em São Paulo o candidato a prefeito seria aquele indicado por Valdemar da Costa Neto e nesta chapa o ex-presidente indicaria o vice, né? Então, aparentemente, esse é o acordo que está prevalecendo até aqui. E nisso, Ricardo Salles fica sem espaço, o que, do ponto de vista da lógica eleitoral, não faz sentido, porque Ricardo Salles estava pontuando bem nas pesquisas, mas mostra como a política, às vezes, é uma atividade violenta, porque você sacar um candidato que poderia ser competitivo de uma eleição simplesmente em razão de um acordo político é difícil. Mas haverá a candidatura de Kim Kataguiri, que está aí colocada, e que representa também uma parte importante da direita brasileira, e eu não tenho dúvida de que outras candidaturas podem aparecer aí ao longo do caminho. Difícil ter outros nomes de peso que mudem, né, a equação eleitoral, mas vamos ver o que acontece. Verdade. Kim Kataguiri, deputado federal, ele que é do União Brasil, certo, Beraldo? Certo, do União Brasil, foi o deputado federal mais votado do União Brasil nas eleições de 22. E já há sinalizações se o União vai fechar uma coligação com outras siglas, por enquanto não? Não que eu saiba, essas costuras ainda não estão concluídas que eu saiba. Você, José Maria Trindade, posicionamento de Ricardo Salles, dizendo que contra Jair Bolsonaro ele não vai de jeito nenhum, anunciando a saída dessa possibilidade de disputar a prefeitura paulista, o Zé Maria.
Pois é, o Ricardo Salles chegou a me dizer que tinha uma carta do PL liberando para ele sair sem risco de cassação, né? E que ele seria candidato. Era um momento em que até eu achava que o ex-presidente Jair Bolsonaro não iria apoiar o Ricardo Nunes, porque é uma tendência da família não repassar a outrem, né? Essa liderança, e era melhor perder em São Paulo do que apoiar o grupo. Mas Valdemar Costa Neto, ele faz política em São Paulo e tem muito interesse em apoiar o Ricardo Nunes, né? E em troca deu o Rio para o Bolsonaro, a autonomia para o Bolsonaro tocar o Rio de Janeiro. E em São Paulo, o padre Kelmon viu essa situação e falou: olha, eu vou ser candidato. Vou ser candidato para fazer o discurso. E caberia a esse grupo, né? E essa é a situação de São Paulo. A definição ali a grande novidade, que é a habilidade do Ricardo Nunes de fazer essa articulação política, que me surpreendeu, sinceramente me surpreendeu, e a ideia de que se não fizer nada, se não houver uma união, o Boulos ganha. Pois é, inclusive você mencionou o padre Kelmon, né, que ele anunciou a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. O partido dele, PRD, disse que o padre lançou a candidatura sem conversar com o partido. Olha só que curioso, hein? Acho que faltou comunicação, hein? Mota, já que a gente está tratando da questão que envolve naturalmente São Paulo e essa notícia importante sobre Ricardo Salles, o Zé Maria lembrou que Jair Bolsonaro então, estaria tocando e articulando as disputas para o Rio de Janeiro. O que se sabe até aqui sobre o Rio de Janeiro? Porque estávamos falando muito sobre Alexandre Ramagem. Esse ainda é o nome do Partido Liberal, ou você acredita que um outro possa surgir após essas investigações e apurações? Não, as informações que eu tenho são de que, pelo contrário, agora o PL tem a firme intenção, mais do que nunca, de lançar o Ramagem na disputa aqui do Rio. A disputa do Rio é uma disputa difícil, porque, seja lá quem for o candidato, vai enfrentar um político muito experiente e que é bom em duas coisas fundamentais. Ele entende muito de eleição, ele sabe conquistar os votos e ele também entende muito de administração, né? E aqui eu não estou falando de finalidade, não estou falando de ideologia, eu estou falando da habilidade de cativar o eleitor e conseguir votos e da habilidade de cuidar da máquina pública, né? Tem muita gente que é bom numa coisa e péssimo na outra, e aí acontecem desastres. E o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele é um político com muita experiência nas duas coisas. Então a luta contra ele vai ser uma luta difícil. Agora, dentre todos os nomes que foram cogitados, Alexandre Ramagem é um excelente nome, porque ele traz junto com ele a experiência de um policial, de alguém que vive no dia a dia da segurança pública, que tão cedo não vai deixar de ser a questão mais importante aqui no Rio de Janeiro. É lógico que a associação do Ramagem com o ex-presidente Jair Bolsonaro também dá a ele um outro ângulo importante, porque ele tem, isso o credencia a ser o candidato da direita, que é uma coisa que Marcelo Crivella não conseguiu em 2020, por isso não conseguiu ser eleito. Eu acho que talvez a tensão provocada por tudo que está acontecendo agora tenha, do ponto de vista estritamente eleitoral, criado uma vantagem para o Ramagem, né? Porque muita gente que não tinha ainda ouvido falar dele, agora já o conhece. E isso dá para ele uma posição de visibilidade e para muita gente, né, ele vai representar uma tentativa de colocar as coisas de volta em seus lugares, especialmente nesse momento em que a gente escuta esses discursos estranhos, né, completamente anacrônicos sobre crime, sobre ser mais doce, ser mais humano com o criminoso. E aí eu convido quem pensa assim passar uma semana aqui no Rio de Janeiro, mas olha, venha sem carro blindado, venha sem segurança, venha que nem a população daqui, venha andar de metrô, de ônibus, andar pela rua sozinho, e aí vamos ver como é que esses sentimentos ficam. Mota, rapidamente, PT, leia-se presidente Lula, indicou
vice para a chapa de Guilherme Boulos, candidato da esquerda aqui em São Paulo. Será Marta Suplicy, que retorna ao PT, evento de filiação, inclusive, nesta sexta-feira, aqui na capital paulista. Há informações que o PT pode indicar, inclusive, o vice para a chapa de Eduardo Paes. Essa informação é verdadeira e já levantaram alguns nomes para fechar essa chapa? Realmente circulou essa informação. Eu não tenho nenhuma confirmação. Se eu estivesse... Isso ajuda ou atrapalha? Se eu estivesse no lugar do prefeito Eduardo Paes, eu fugiria disso. Porque se eu fosse ele, né, eu acho que a grande oportunidade dele está em ganhar essa eleição, fugindo da questão nacional, né? Usando, né, como eu já falei, a habilidade dele, que ele tem, já demonstrou várias vezes, de ganhar votos, porque ele se identifica como carioca, porque, né, ele gosta da cidade, e com as coisas que ele fez do ponto de vista administrativo. Eu acho que se ele entrar no embate ideológico, né, que é um embate do qual ele foge. O prefeito Eduardo Paes nunca foi um combatente ideológico com posições, né, firmes, claras, né? Eu acho que ele só tem a perder.